estudantes da educação de jovens e adultos, módulo 2. Vamos começar mais uma aula de ciências? Vamos lá. Hoje a gente vai dar continuidade a um conteúdo que a gente já vem trabalhando há algum tempo, que são as matérias, modificações dessas matérias, de que forma elas se modificam. Mas antes, eu quero lembrar a vocês que essa aula ela está sendo traduzida para a língua brasileira de sinais. E a gente está hoje com a Késia aqui no estúdio, é a nossa intérprete. Então, seja muito bem-vinda, Késia. Lembrando também que a gente está lá no YouTube aguardando para que você possa ver e rever quantas aulas você quiser. Então, olha, você pode assistir a aula pelo aplicativo, você pode assistir a aula pelo YouTube, acessar o site, fica bem à vontade. Mas eu quero te lembrar que nosso canal no YouTube, o canal do Educa Recife, você além de ver e rever as aulas quantas vezes quiser, você também pode colocar lá nos comentários as respostas para aquelas propostas de atividades que eu deixo ao final de cada aula. Hoje não vai ser diferente, tá? Vou deixar aí uma atividadezinha para você praticar o que aprendeu na aula de hoje. E você já viu que hoje a gente vai ter aqui muita coisa, porque a minha mesa está cheia de materiais que eu vou mostrar para vocês aqui, várias matérias e de que forma essas matérias se transformam e se comportam. Combinado? Então vamos lá. Olha só, antes da gente iniciar a aula, eu queria lembrar a vocês que eu sempre trago uma frase para reflexão. E a frase de hoje fala justamente sobre isso. Fala sobre mudanças. Que todo amanhã se cria no ontem através de um hoje. Ou seja, nada está parado, não é? Está sempre se transformando e mudando. Então, temos de saber o que fomos para saber o que seremos. Professora Mauricéia, o que é que essa frase tem a ver com ciências? Gente, nós temos falado sobre invenções, as invenções que a gente utiliza no dia a dia, sobre matérias, sobre transformações. E aí, claro, tudo vai se transformando, mas eu só posso criar coisas a partir do que eu já soube, a partir do que foi ontem. Então, a partir do que aconteceu ontem, eu faço o meu hoje e também vamos fazer o amanhã. O Paulo Freire, ele era muito sabido, viu? Ele ficava refletindo sobre questões importantíssimas para a nossa vida. E eu já falei para vocês outras vezes que ele também pensava muito na questão da educação do jovem, da educação do adulto. Por isso eu estou sempre trazendo uma frase de Paulo Freire para a gente refletir. Ok? Muito bem. Vamos agora pensar na nossa matéria de hoje, nosso componente curricular, que é ciências. E vamos pensar nas modificações dos materiais. Modificações de materiais. Será que os materiais se modificam? O que é que vocês acham? Vamos pensar sobre isso? Olha só, para pensar, eu sempre trago um questionamento inicial. E eu vou, claro, mostrar para vocês aqui uma perguntinha. O que acontece com o ovo depois que ele é cozinhado? O que acontece com ele? Primeiro vamos pensar no ovo cru, né? Ele é uma matéria aí meio líquida, meio, né, pastosa. Só que depois que eu coloco ele em determinada temperatura, este ovo, ele muda, acontece uma transformação. E aí, olha só, eu trouxe aqui um ovinho cozido, tá certo? Veja que ele é, ó, resistente, tá certo? Ele não era assim antes de cozinhar, não é? E quando a gente faz o cozimento do ovo, olha só, esse ovo aqui tá resistente também. Ele muda e vai mudar a consistência do ovo, tá certo? Ele muda, veja que ele ficou uma matéria mais sólida, ele se transformou. Então, o que foi que aconteceu com esse ovo? Quando ele ficou em temperatura, ele mudou. E uma das características dos materiais é que eles podem sofrer realmente transformações de acordo com as condições do ambiente.
tá certo? Vocês estão vendo aí na tela um ovo, está sendo cozinhado, né, na água fervente, e ele se modifica. Essa transformação aí está acontecendo porque ele foi colocado numa condição diferente no ambiente, né? Ele está exposto ao calor. E aí, esta matéria, ela vai se modificar, tá? Então, vamos pensar o seguinte. As transformações das matérias acontecem por quê? A gente encontra matéria em todo o meio ambiente o tempo todo. Ela é encontrada na natureza em 3 estados físicos. São eles: sólido, a gente encontra a matéria no estado sólido, e o exemplo que eu tenho aqui para vocês é o gelo. Eu trouxe aqui, ó, gelo, para mostrar. Esta aqui é uma água, e ela está em estado sólido. Eu também posso encontrar a água no estado líquido. Tá vendo aqui? Dá para ver tranquilamente que a água está líquida. A gente pode ver ela se mexendo neste recipiente. Então, líquido. E aí, eu também, não sei se vocês perceberam enquanto eu estava falando, que a água estava aqui em determinada temperatura e ela aquece e você percebe que ela começa a borbulhar e a gente diz que agora ela está em estado gasoso. Então, a matéria, qualquer uma delas, a gente encontra na natureza em 3 estados físicos. Pode ser sólido, pode ser líquido ou pode ser gasoso. E a água é um exemplo bem claro disso, porque ela pode passar por esses 3 estados aí da natureza. A gente encontra água em estado sólido, a gente encontra água em estado líquido e gasoso. E eu acabei de mostrar isso aqui. Nessa aula, mostramos aqui bem direitinho o gelo, a água no líquido, na garrafa, e a água no estado gasoso, quando ela começou a ferver. Pois muito bem. Então, vamos lá. Todos os materiais, eles mudam de estado físico dependendo da variação da temperatura. Quando a temperatura esquenta, a matéria muda. Quando a temperatura esfria, a matéria também muda. Então, existem essas variações de temperatura e isso influencia diretamente no estado físico da matéria. No estado físico da matéria. Observem bem. Então, olha só. Quando a matéria se transforma, nesse estado físico, pode acontecer pela ação do calor, e aí essa transformação é usada em várias tecnologias na fabricação de objetos. Vamos relembrar? Objeto, tudo que eu posso tocar, e matéria é aquilo que é feito objeto. Quando essa matéria é colocada em uma exposição, uma mudança de temperatura, pode acontecer algo com ela. E quando é em alta temperatura, vai haver modificação e essa modificação, essa tecnologia é usada em vários objetos que a gente usa no nosso cotidiano. Eu mostrei aí na nossa telinha, olha, um carro, um automóvel, a gente usa bastante, né, metal nesse automóvel. No celular, existem peças de metais também no celular e a latinha de refrigerante, que também foi feito a partir da transformação do metal. Então, ele foi exposto em uma temperatura e modificada. Essa exposição, essa transformação deste material, que no caso é o metal, é chamada de fundição. E o que seria fundição, professora Mauricéia Joana? É um processo de fabricação que permite fazer peças com formas simples ou complexas por meio da fusão do metal. Quando esse metal se funde aí, a partir do calor que é colocado nele, então ele se transforma numa forma que a gente pode moldar, colocando ele em moldes, claro, em formas, e ele vai ter o molde que eu quiser. Ele vai ficar na forma que a gente desejar. E isso acontece muito na indústria, por exemplo. A gente pode encontrar, como eu falei para vocês no início da aula, a matéria no estado líquido, não é? Então, eu estou mostrando aí na tela a água dos oceanos, eu encontro ela em estado líquido. Mas essa água, ela também pode sofrer alteração de acordo com a exposição
em que ela for colocada no meio ambiente. Por exemplo, se houver uma exposição muito grande ao frio, o que é que vai acontecer com essa água? Ela vai congelar. E aí a água passa do estado líquido para o estado sólido. Ela vai haver um congelamento. E se eu também colocar esta água, esta substância, numa exposição muito alta ao calor, aí já vai acontecer outra transformação nesta matéria. Ela vai deixar de ser sólida ou líquida e ela vai passar a ter outra situação. Por exemplo, olha aí na tela, de novo, mostrando para vocês uma água que está exposta ao calor e ela começa a ferver e vai ter uma evaporação, porque ela vai produzir aí este vapor. Esta fumacinha que está saindo desta panela é justamente a água em forma de vapor. Então, o que a gente viu na aula de hoje? Que esta matéria, né, ela pode se transformar dependendo das condições em que ela for exposta. E que o calor pode fazer com que muitas matérias se modifiquem. Além disso tudo, o que a gente viu também é que o metal é uma matéria que, colocada em altas temperaturas, ele pode sofrer uma transformação. Por exemplo, vamos pensar no alumínio. O alumínio é um material que, ao tirar da natureza, ele é um material resistente. Eu posso dizer que ele é um material sólido. E aí, quando eu faço o processo de fundição, ele vai se transformar em uma matéria líquida e, ao resfriar, ele vai novamente voltar a ficar sólido. Só que eu vou ter a oportunidade de fazer algum tipo de objeto de acordo com o que eu quiser, colocando este material líquido, né, que se transformou em metal, em alguma forma, e ele vai fazer essa transformação, tomando aí a forma do molde que eu colocar. Eu dei como exemplos, por exemplo, as peças que a gente coloca no automóvel. A latinha do refrigerante, que é feita através da fusão do material, né, colocado em altas temperaturas. Um utensílio de cozinha, por exemplo, uma panela feita de alumínio, passou por esse processo de transformação. Então, vocês compreenderam que essa matéria ela não fica só paradinha, ela se transforma de acordo com a intensidade com que é exposta ao calor ou até mesmo ao frio, tá certo? E pensando nisso, a gente vai lá para aquele ponto de praticar, pensar o que aprendeu na aula de hoje, tá certo? Então, o que é que eu quero que vocês façam? Vocês vão fazer uma lista com o nome de 5 materiais recicláveis e reutilizáveis. Mas olha só, não é nada disso, hein? A atividade de hoje é outra. Eu quero que vocês desenhem e escrevam o nome de 5 objetos que são feitos de metais. Então, ó, se liga aí. A atividade é desenhar e escrever o nome de 5 objetos que são feitos de metal. A gente falou bastante na questão do metal e na transformação que ele sofre. E eu falei alguns objetos que a gente pode fazer de metal. Então, você vai aí observando ao teu redor. Como sempre, eu sugiro, pode conversar com seus colegas, conversa com a professora e vê quais são os materiais que estão aí ao seu redor, os objetos que são feitos de metais. Desenha e escreve o nome, tá? Faz essa lista. E, como sempre, passa lá no YouTube. Deixa lá nos comentários as conclusões que vocês chegaram e as respostas que vocês conseguiram dar para essa proposta de atividade. E eu vou me despedindo por aqui, quero agradecer a nossa intérprete e também agradecer a vocês que estão aí participando, assistindo a aula e dizer a vocês que eu espero que vocês estejam compreendendo bem direitinho. Se tiver dúvida, assiste novamente a aula lá no canal do YouTube. Um grande abraço e até a nossa próxima aula, gente!